Olá, amigos. Estamos aqui novamente para falar sobre cardiopatia congênita no Clube da UTI. Hoje vamos falar sobre o peso do diagnóstico em virtude da Semana da Cardiopatia Congênita que estamos comemorando. O meu nome é Daniel Garros, eu sou staff intensivista da UTI pediátrica do Stoller Children's Hospital da Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá. E gostaria de agradecer mais uma vez o Clube da UTI, Cardioped Brasil, o Centro do Coração da Criança, por me dar essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Nós temos como objetivo identificar o impacto da cardiopatia congênita no Brasil, também algumas coisas no mundo, o que significa ter cardiopatia congênita na família, o futuro, qual será para os cardiopatas congênitos operados, que passam pelas nossas UTIs, como podemos ajudar os profissionais a tratar bem dos pacientes, mas também, além de cuidar bem de todos, cuidar daqueles que não obtiveram a cura e que precisam de um excelente cuidado paliativo. Qual seria a situação então no Brasil? Duas fontes. 10 mil novos casos de doença cardíaca congênita por ano, com uma taxa de prevalência de 6 para cada 1.000 nascidos vivos, o que levou a 3.791 mortes no Brasil em 2017, com uma mortalidade então de 1,8 para cada 100 mil habitantes, dados do grupo do Lancet em 2022. Um artigo mais antigo, 2015, de um grupo brasileiro, mostra uma incidência de doença cardíaca congênita no Brasil de 25 mil novos casos por ano. E uma taxa então de prevalência de 5,5 a 7,17 para cada 1.000 nascidos vivos, bastante semelhante. E as cirurgias? Haveria necessidade de se ter 24 mil cirurgias por ano, com base nos nascimentos que temos relatado. Mas os registros do SUS nos mostram que, de 2010 a 2020, nós tivemos apenas 9 mil cirurgias anuais. Isso está publicado num artigo recente, escrito pelo Dr. Canel, do qual eu fiz parte, em 2022. E aí estão os centros de maior volume do Brasil. O INCOR em São Paulo, depois o Pequeno Príncipe, a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital de Base, onde está o Clube da Criança, o Instituto de Cardiologia, e o INCOR do Natal e o Biocor. O Hospital de Base do São José do Rio Preto, onde está o Clube da UTI, eu digo. Então, esse gráfico nos mostra que a cardiopatia congênita pediátrica é o defeito mais comum ao nascer. 1 em cada 100 bebês nascem com um defeito cardíaco por ano nos Estados Unidos e mais de 1 milhão de adultos hoje estão vivendo com uma doença cardíaca presentemente. A boa notícia é que 9 de cada 10 crianças nascidas com um defeito cardíaco agora sobrevive até a idade adulta, graças aos avanços médicos das últimas décadas. Mas nem tudo é um mar de rosas. A doença cardíaca congênita tem os seus desafios. Os problemas de válvula muitas vezes persistem. A hipertensão pulmonar é um problema sério em muitas crianças. Ritmos anormais e arritmias pós-cirúrgicas persistem em muitos casos. Existe muita ansiedade e depressão nesses pacientes, nós vamos falar sobre isso. A endocardite infecciosa ainda é um problema muito sério. A insuficiência cardíaca, em muitos casos, não termina com a cirurgia. Pode melhorar, mas em muitos casos ela continua. E há necessidade de repetidas cirurgias ou procedimentos durante a vida do paciente. E a incidência de AVC é bastante grande nessa população.
E você sabe que a doença cardíaca tem um impacto muito grande. Ela é 60 vezes mais prevalente do que o câncer infantil. 60 vezes mais prevalente. Não só existe o aspecto físico, mas o aspecto social a longo prazo. Os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca congênita apresentaram menores taxas de escolaridade avançada, quer dizer, não progridem bem na escola e emprego, e maiores taxas de aposentadoria precoce quando comparadas aos que não possuíam doença cardíaca congênita. E os pacientes que realizaram cirurgia por cardiopatia congênita apresentaram uma menor probabilidade de poderem casar e terem filhos quando comparados às pessoas que não tiveram cirurgia por doença cardíaca congênita. E qual é o impacto nas crianças e nos pais? Os pais enfrentam diagnósticos desafiadores, decisões muito difíceis, mesmo antes do nascimento do bebê, quando o diagnóstico é feito intraútero, por ultrassom, por ecografia. A taxa de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático são até 3 vezes maiores entre crianças com doença cardíaca congênita complexa e até 5 vezes maiores entre os seus pais em comparação com a população em geral. Isso é um dado muito importante. E o filho com doença cardíaca congênita também gera um grande estressor para os outros irmãos. O impacto emocional, então, é muito grande. 75% dos artigos sobre o assunto reportam que os pais de crianças com doença cardíaca congênita relataram maior estresse, depressão e ansiedade do que a população em geral. E vamos ver algumas alterações importantes. Alterações motoras e de linguagem. 1/3 das crianças com doença cardíaca congênita com cirurgia cardíaca feita terão alteração do desenvolvimento motor. Crianças com doença cardíaca congênita complexa pontuam muito mais baixo no desenvolvimento geral da linguagem, uma diferença de 0,46. Então, quase que 50% menos. E além do mais, com a cirurgia ainda pode haver paralisia da corda vocal, alimentação por gavagem, algumas crianças precisam de traqueostomia, o que agrava ainda mais o problema de linguagem. E 3 a 10 de cada 100 pacientes com cirurgia cardíaca, doença cardíaca congênita complexa, operadas no início da vida, terão perda auditiva neurosensorial permanente. Então é muito importante que haja uma avaliação audiológica nessas crianças de entre 6 a 8 meses após a cirurgia cardíaca e preferencialmente de novo antes dos 3 anos de idade, para uma identificação precoce e então o manejo da perda auditiva poder ser modificado e a criança ser ajudada para que isso não altere radicalmente a trajetória do desenvolvimento da criança. Porque se isso não for feito, a criança vai ter problemas seríssimos de aprendizado e de escolaridade. Então, muito importante essa avaliação audiológica no pós-operatório cardíaco das nossas crianças a longo prazo. E agora eu paro esta aula por 1 minuto para destacar um aspecto muito importante que tem a ver com o aspecto auditivo nas nossas UTIs. Nós fizemos um estudo no nosso serviço em Edmonton, na era de 1996 a 2008, e depois mudamos a nossa prática e vimos na era de 2008 a 2012 uma mudança radical. O que foi? Pacientes com hipoplasia do ventrículo esquerdo, 67 sobreviventes e revisados aos 4 anos de idade, depois das 3 cirurgias paliativas, Norwood, Glennis e o Fontan, com ótima sobrevida, 17% deles tinham perda auditiva permanente aos 4 anos. Nós publicamos isso em 2012. Depois, em 2007 a 2008, nós fizemos um projeto de melhoria de qualidade, porque identificamos nesse trabalho que o motivo maior da perda auditiva era o uso de furosemida.
Então nós mudamos a maneira de administrar a furosemida endovenosa. Passamos a nunca mais usar ela em bolos em dose rápida, e sim sempre diluir e administrar entre 10 a 20 minutos. O que aconteceu? Publicamos em 2019 um artigo mostrando que nessas duas eras, antes e depois desse projeto de melhoria de qualidade, a perda auditiva em 73 pacientes de novo seguidos em 4 anos, nós tivemos 0% de perda auditiva completa. Então isso é muito importante. A primeira mensagem de hoje nessa nossa aula é que não se pode administrar furosemida ou Lasix endovenoso em dose em bolo. Tem que sempre ser diluída e administrada entre 10 a 20 minutos. Muito importante. Vamos salvar a audição das nossas crianças. Continuando. Esse é um estudo, uma meta-análise, uma revisão sistemática dos aspectos de desenvolvimento mental e psicomotor. Então, o mental à esquerda e o psicomotor à direita, de crianças com cirurgia por doença cardíaca congênita. Vários trabalhos, inclusive esse nosso de 2004 em Edmonton, mostrando que as nossas crianças têm um déficit, o normal seria essa linha de 100, estão em torno de 75 a 80 em média, ou mais de 2 standard deviation da média em desenvolvimento mental e menos pronunciado, mas também um desenvolvimento psicomotor importante em vários trabalhos publicados até 2015. Como estão então as nossas crianças cardiopatas hoje? A doença cardíaca congênita então está associada a atraso no desenvolvimento e déficits cognitivos em 20 a 30% dos casos. Então, o bom é saber que 70% dos casos elas estão bem, né? Se a gente olhar do outro ângulo. Os fatores de risco para um desenvolvimento psicomotor menor foram menor peso ao nascer, raça branca e a presença de uma anomalia genética e também anomalia extracardíaca. Então, interessante é que com um bom segmento e reabilitação, há uma melhora ao longo do tempo desses pacientes, ganhando 0,39 pontos por ano no desenvolvimento psicomotor. No desenvolvimento mental, os fatores de risco também, de novo, baixo peso ao nascer, sexo masculino, interessante, mas olha só, a menor escolaridade materna. Então, o nível de instrução da mãe é muito importante no desenvolvimento mental da criança cardiopata no seu segmento a médio e longo prazo. E, de novo, a presença de anomalia genética. Um dos nossos trabalhos feitos aqui, também no nosso centro, mostrou que o nível de instrução materna é super importante, mas também o nível socioeconômico das famílias. Esse é um estudo também do nosso grupo, mostrando a qualidade de vida após 4 anos depois da cirurgia cardíaca complexa e vendo que o índice de qualidade de vida, como reportado pelos pais, foi significantemente mais baixo em crianças que tiveram cirurgia cardíaca na infância precoce do que a população normal. E uma associação foi encontrada entre a idade da cirurgia e o baixo débito cardíaco e o aspecto socioeconômico na qualidade de vida dessas crianças no futuro. Então é muito importante também prestar atenção nesses fatores que podem ser modificados. A melhora do débito cardíaco, a redução do lactato é muito importante. O lactato sempre aparece como um fator preditivo de mau prognóstico neurológico e o fator socioeconômico, o suporte que nós temos que dar a essas famílias para que elas possam ter melhor qualidade de vida.
E o que dizer para os pais? O que eles podem fazer pelos seus filhos precocemente? Desde o começo, já no hospital, ler para eles, cantar para as crianças, contar história, observar para ver como o seu filho se comunica, incentivar o seu filho a explorar o mundo, não a ficar em telinhas de telefone ou de iPad, né? Usar palavras para ajudar o seu filho a entender os seus sentimentos e não simplesmente expressar com choro e com sinais, mas sim levar as crianças a falar o que elas estão sentindo e dar ao filho a oportunidade de fazer as coisas por si mesmos. Os pais de crianças cardiopatas, eles tendem a querer fazer tudo pelos filhos, né? Porque pensam que a criança tem uma doença crônica importante, então eles têm que tratá-los como crianças de cerâmica, né? Ou de cristal. Mas, na verdade, é importante oportunizar a criança que ela tenha a iniciativa e faça as coisas e continue tentando sempre, mesmo que não consiga fazer. Então, são coisas que a gente deve dizer para os pais. E como começar bem? Tudo começa no começo, né? Então, a ecografia fetal no pré-natal é super importante, a capacidade de diagnóstico detalhado da cardiopatia. No Brasil, cada vez se faz mais, isso é muito importante, fornece a oportunidade de aconselhar a família, educar a família já antes da criança nascer. E também preparar o parto para ser feito num lugar adequado, onde haja oportunidade para a criança poder ter a maior chance de sobrevida, especialmente se é uma cardiopatia complexa. E o pré-natal sendo feito e o diagnóstico sendo feito nos ajuda a aconselhar essas famílias. Então, a gente pode fazer com o grupo de perinatologia, pediatra, cardiologista e o pessoal de cuidado paliativo, se existe no seu hospital, reuniões, muitas reuniões com esses pais, desde o diagnóstico precoce pernatal. E capacitar essas famílias para tomar a melhor decisão certa para eles, né? Vamos operar, não vamos operar, o caso é complexo, vamos encaminhar para um outro centro, né? Então, dar um apoio para essas famílias, qualquer decisão que eles façam, que seja a decisão melhor, substanciada pela informação fornecida pela nossa equipe. E o choque é muito grande, é o sonho que se torna um pesadelo. Quando, por exemplo, se vê na ecografia, no ultrassom, na gestação, que a criança tem uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, né? Ou então tem uma atrisia pulmonar com septo intacto, ou tem uma hérnia diafragmática, uma cardiopatia congênita severa, e também os casos de síndromes, né? Então, o pré-natal é muito importante nessas crianças. Mas, doutor, os meus pacientes cardiopatas operados vão viver, e vão viver bem, né? Isso é o que a gente ouve muito, né? Na verdade, se a gente olhar as mortes por doença cardíaca congênita pós-cirurgia, a gente vê que 9 de cada 10 estão vivendo hoje na América do Norte. Então isso é muito bom. Mas vejam só que nem tudo é um mar de rosas. Esse é um estudo com 38 mil pacientes, com a mortalidade de 6,5% intra-hospitalar após a cirurgia. 47% das mortes ocorreram dentro do primeiro ano de vida após a cirurgia, com um tempo de morte em torno de 1,2 mortes por ano. Então vejam que, nesse gráfico, doença cardíaca congênita operada, tratada, né, pelo PC4, o consórcio de cirurgia cardíaca, 99% estarão vivos em torno de um ano. 97% dos casos moderados, severos 86% e ventrículo único 71%. Esses pacientes estarão, que não depois de um ano, digo depois da saída do hospital, né? Então 99% até 71% estarão vivos. Mas vejam que aos 25 anos de idade, a mortalidade intra-hospitalar e pós de saída do hospital, pós-alta, aos 25 anos, dos casos leves, 95% estarão ainda vivos. Dos casos
moderados já baixou para 89%. Dos casos severos de 2 ventrículos, né, 72%. Então já 30% praticamente já se foram, já faleceram. E dos pacientes com ventrículo único, apenas 44% estarão vivos. Então esse gráfico aqui mostra bem direitinho a curva aos 25 anos, como cada grupo se comporta. E a curva de cima, a linha de cima, é a linha da população americana de mesma idade e de nascimento semelhante, mas que não tinha cirurgia cardíaca. Então, na verdade, a mortalidade foi 8,3 vezes maior do que a mortalidade estandardizada para a idade e para o sexo na população americana. Então, na verdade, além de ter muitos problemas crônicos as nossas crianças de desenvolvimento, como falamos antes, psicomotores e mentais, além de tudo, existe ainda uma mortalidade residual que vai acontecendo no futuro. Por que isso é importante? Porque a gente pode pensar em cuidado paliativo, em cirurgia de cardiopatia congênita, porque nem todas as crianças vão ter uma vida normal. E quando eu digo cuidado paliativo, é o conceito de cuidado paliativo contínuo, junto com o tratamento curativo, junto com o tratamento complexo que nós damos. São princípios de cuidado paliativo para que a criança tenha uma vida de qualidade e não pensar somente numa morte de qualidade. Então esse é um erro muito grande de pensar que cuidado paliativo só se faz no final de vida. Não, essas crianças são complexas, elas têm uma vida longa de muitos problemas e por isso princípios de cuidado paliativo, de melhora da qualidade de vida, têm que estar presentes ou fornecidos por nós mesmos, cardiologistas, intensivistas, pediatras, ou por grupos especializados em cuidado paliativo que estão cada vez mais crescendo no Brasil. Então, quais seriam os pacientes que nós poderíamos indicar, com certeza, cuidado paliativo paralelo ao tratamento? Ventrículo único, né? Síndromes genéticas associadas ou com comorbidades, pacientes com insuficiência cardíaca sintomática ou com disfunção miocárdica importante, tipo cardiomiopatias, miocardites crônicas. Consideração para o transplante cardíaco sempre é considerar chamar o cuidado paliativo como paralelo apoio a essas famílias. Suporte mecânico, paciente com VAD ou com ECMO. E paciente que tem desfibrilador implantável, seria o outro grupo. Pacientes onde existe controvérsia sobre a correta intervenção ou incerteza sobre o sucesso, né? Por exemplo, a reabilitação biventricular de lesões de ventrículo único, então seriam pacientes que a gente deveria envolver o cuidado paliativo, com certeza. Ou a gente com grupos mais especializados dentro do nosso time, ou então com o cuidado paliativo propriamente dito, grupos que em alguns hospitais já existem. E o papel do time da cardio e da cirurgia é entender os valores e as preferências da família, as suas aspirações e expectativas, a sua religiosidade, os seus rituais que eles querem fazer durante a cirurgia, antes da cirurgia, depois, e mesmo naqueles pacientes que virão a ter um prognóstico fechado e vão acabar falecendo, observar os aspectos econômicos e sociais e, muitas vezes, nós temos que iniciar a conversa sobre o prognóstico dessas crianças, mesmo quando nós não temos absoluta certeza. Então, proporcionar o alívio da dor e outros sintomas importantes quando não podemos mais curar, afirmar a vida e encarar a morte como um processo natural, não antecipar ou prolongar a morte, é claro, e integrar os aspectos psicológicos e espirituais na abordagem do. Então, quais seriam as vantagens de ter um grupo de cuidado paliativo como parte do nosso time ou alguém no time mais treinado em cuidado paliativo? Seria a melhora do controle da sintomatologia, como dispneia, alteração do sono, sede excessiva nos cardiopatas congênitos que têm muito diurético,
náusea e vômito, etc. A melhoria do processo decisório em cada etapa, onde decisões terão que ser feitas de futuras cirurgias ou não. E uma hora apoio durante a trajetória da doença para as famílias. Então, isso é muito importante. Quais seriam as expectativas? Olha só, esse foi um estudo muito interessante feito com cardiologistas e com médicos ao mesmo tempo entre 2007 e 2009. 31 pares de cardiologistas e familiares enlutados que perderam os filhos e os seus pacientes, né? Depois de uma cirurgia ou durante a cirurgia. E quais seriam os objetivos dos pais no início? Eles achavam que eles iam ter o completo reparo e uma vida normal e longa. O que nós vimos que não é sempre assim. E a visão dos médicos, o que eles diziam? O que eles pensavam? Olha, essas crianças terão uma vida encurtada e uma qualidade de vida anormal. E os pais que esperavam por um reparo completo e uma vida normal, eles sofreram muito mais com a morte, porque eles não estavam preparados. E vejam só a preparação. Em 43% dos casos, os médicos disseram que os pais estavam preparados para o modo que os filhos morreram. Agora, os pais, quando foram entrevistados, disseram: não, nós não estávamos, nós estávamos despreparados. Então, isso é muito importante, é uma lição para nós tomarmos quando trabalhamos nessa área. E outra ideia é que os cardiopatas morrem subitamente. Não é verdade. Vejam que esse é um estudo de Boston mostrando que em 111 cardiopatas com a média de idade de 4,8 meses, 75% das mortes sendo menores de 1 ano de vida, em média 22 dias de hospital antes de morrer, 69% morreram após a retirada do suporte ou tratamento. E somente 25%, um quarto, morreram durante uma tentativa de ressuscitação. Então, na verdade, em quase 70% a morte poderia ter sido antecipada e planejada com cuidados avançados de vida. Então, melhoria da qualidade de vida e da preparação da morte. Insuficiência cardíaca, ela ocorre em ciclos, é imprevisível o tempo e o desfecho dela. Então, muitas vezes isso desencoraja o uso de planejamento antecipado e vai se deixando, vai se passando o tempo e quando se faz é tarde demais. Esse é um trabalho que mostra exatamente isso. O trabalho do mesmo grupo que fez o trabalho anterior, repetiram, mas agora entrevistaram essas famílias. E quais foram as perspectivas delas? Era descrever as perspectivas essas famílias, o que elas nos disseram. E esse foi uma entrevista depois da morte, com uma taxa de resposta de 39%, 50 famílias do total de 128. E o que eles disseram? Olha só, 40% dessas famílias não imaginavam que o seu filho ia morrer em menos de 24 horas na verdade, da morte das crianças. Então, eles tinham uma ideia que não tinham se apercebido que estava perto da morte. 40%, incluindo 18% que nunca pensavam que seus filhos iam morrer. E se você colocar 26% que não se deu conta em 1 a 3 dias antes, a coisa fica ainda mais complicada. E vejam só o grau de sofrimento dessas crianças na percepção dos pais. A porcentagem dos pais entre um grande nível de sofrimento e ainda sofrimento significativo chega entre 15 até 25 se você adicionar esses dois grupos, do grau de sofrimento. E vejam que os sintomas nas crianças menores é dificuldade de respirar, dificuldade de se alimentar e dor. E nas crianças maiores, cansaço, distúrbios de sono e dificuldade respiratória. Então, essas crianças passaram por sintomas importantes. E como é que os pais colocaram a qualidade de vida dessas crianças? Quase que 50% disseram que a qualidade de vida era muito pobre ou era mais ou menos. E a qualidade de cuidado que receberam, a maioria diz que receberam um cuidado excelente. Então, mesmo assim, 71% dos pais acharam pobre ou
muito ruim a qualidade de vida no último mês de vida da criança, quando eles foram perguntados sobre isso. Então nós temos que estar preparados para as crianças que não estão indo bem, para a gente ser realista com esses pais e colocar para eles a verdade, o que nós estamos pensando, mesmo que não tenhamos certeza. A gente tem que ser honesto, não temos certeza, mas a probabilidade de o seu filho sair da UTI, sair bem, sair curado, é muito baixa. E nós temos que preparar vocês para o pior. Vamos conversar. O que é importante para vocês? Quais são os rituais, coisas religiosas, coisas que vocês gostariam de fazer nesse momento? Quando nós estamos com essa perspectiva, não sabendo com certeza, mas desconfiando e tendo aquele sentimento de que as coisas não estão indo do jeito que a gente gostaria. E vejam só o mesmo trabalho do grupo de Boston mostrando então que 46% dessas crianças que faleceram, daquelas 111, estavam em ECMO, foram retiradas de ECMO. E é o que é a nossa realidade hoje em dia também. Esse é um trabalho feito pela Katie Monahan, uma amiga minha de Boston também, que trabalha muito com ética e cuidado paliativo, mostrando duas épocas, de 2007 a 2009, com 3.400 admissões cardíacas, onde não havia participação praticamente do grupo de cuidado paliativo nos pacientes cardiopatas. Apenas 17% dos pacientes receberam 19 pacientes, 17% das mortes tiveram a presença do cuidado paliativo junto, acompanhando. Na época de 2015 a 2018, 4.000 casos admitidos, vejam só, 58% das mortes tinham a presença do grupo de cuidado paliativo acompanhando essas crianças. E qual foi a diferença? A diferença foi incrível. Vejam só o que nós vemos neste gráfico. As crianças que tiveram a participação do grupo de cuidado paliativo, elas tiveram um número menor de ventilação mecânica. Menos crianças foram ventiladas. Menos crianças também estiveram com inotrópicos. Mais crianças foram alimentadas por sonda nasogástrica, 30% versus 5%. E mais crianças estavam acordadas, então podendo interagir com os pais quando o cuidado paliativo estava presente. E o número de paradas que tiveram ressuscitação foi 42% quando não houve cuidado paliativo, apenas 15% quando houve cuidado paliativo. E em ECMO, 40% sem, 25% com. Então, além de tudo, cuidado menos agressivo, as crianças estavam mais despertas, menos ventilação mecânica, menos ECMO, menos VAD, melhor nutrição e com diretivas, para não ressuscitar. Então, objetivos bem estabelecidos. Além de tudo, houve um custo 60% menor nos últimos 7 dias de vida e 20% custo menor no último dia. O custo total das crianças foi similar, não foi estatisticamente diferente da estadia no hospital. Então, grandes vantagens por termos a presença do grupo de cuidado paliativo com essas crianças. O que seria uma boa morte de uma criança na UTI, na UTI cardíaca? Esta aula que estou falando não é uma aula sobre cuidado paliativo, tão somente, Mas eu quis abordar o impacto dessa cardiopatia congênita em muitas famílias, levando nem sempre o sucesso que nós esperamos. Então, em alguns casos, infelizmente, a doença foi maior do que nós. E a doença é que mata as crianças, não é a nossa falta de habilidade ou a nossa omissão, ou a retirada de suporte que muitas vezes nós temos que fazer. O que realmente levou a criança a sucumbir, a morrer, foi a doença básica complexa. Então, apesar da alta intensidade médica, muitos pais enlutados de crianças com doença cardíaca congênita concordaram que uma boa morte foi vivida. E o que eles associaram à boa morte? Uma preparação maior,
definição de objetivos, o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Não vamos entubar de novo, não vamos colocar no ventilador, não vamos colocar essa criança para mais uma cirurgia, coisas desse tipo, diretivas avançadas que se diz. Metas de cuidado que foram orientadas não para a cura e sim para o conforto, o controle da dor e a prevenção de ressuscitação cardiopulmonar. Então, não ressuscitar. Então, esses pais disseram que isso foi associado com uma boa morte dentro da UTI, uma morte que eles tiveram, levaram como uma boa lembrança, apesar da tragédia que é. Então, muitas crianças hoje em dia estão nascendo com cardiopatia congênita no Brasil e no mundo, né? E, infelizmente, no nosso país, os nossos recursos ainda estão escassos para operá-las. Temos que melhorar muito os centros cirúrgicos, aumentar a nossa capacidade para podermos melhorar o atendimento e operarmos mais crianças. O impacto da doença na família é muito grande e essas famílias sofrem com depressão, ansiedade 5 vezes mais do que famílias que não têm criança cardiopata na população em geral. E na criança também, enormes consequências do ponto de vista psicológico, motor, desenvolvimento, até 30%, como falei, com déficits significativos. Reconhecer, então, que a doença cardíaca congênita é uma doença crônica para a vida toda, mesmo que haja a doença, a cirurgia que tenha o reparo sido feito. Então, nós temos que objetivar uma melhor qualidade de vida, não simplesmente o acompanhamento cardiológico, mas o acompanhamento também com uma equipe de desenvolvimento, olhando a audição dessas crianças, cuidar do desenvolvimento neurológico e estimular a reabilitação dessas crianças com todos os recursos possíveis para potencializar o que elas poderão fazer. E a morte, quando ocorre, não é uma derrota nossa, é a doença que ganhou. E não foi nós que perdemos, foi a doença que levou à morte. E a família precisa estar preparada e nós temos que estar bem cientes disso, mesmo quando estamos ainda com esperanças de que essa criança possa sair bem. Nunca a gente sabe com certeza, né, a não ser nas últimas horas, mas é importante preparar essas famílias sempre para o pior. Então, era essa mensagem que eu tinha para vocês para hoje. Muito obrigado. E alguém que tiver perguntas, sempre estou disposto a respondê-las. Pode me passar um e-mail. Aí está o e-mail para vocês. Um grande abraço e até a próxima.